Produção de mudas de lúpulo em hidroponia. Meu nome é Luiz Ricardo de Carvalho, eu sou do canal Itapetí Lúpulos Hidropônicos e hoje eu venho falar para vocês sobre a produção de mudas de lúpulo em hidroponia. Somos produtores de muda de lúpulo certificado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e produzimos nossas mudas de lúpulo inicialmente com a tecnologia em hidroponia. Para você que não sabe o que é hidroponia, hidroponia é o cultivo de vegetais sem a utilização do solo. Eles ficam somente em solução nutritiva. No caso do lúpulo, ele sofre uma primeira intervenção em hidroponia assim que a muda brota, né? A muda ela é plantada em espuma fenólica. Espuma fenólica é um substrato inerte, onde as mudas vão criar raízes e posteriormente elas são encaminhadas aos perfis hidropônicos. Dentro desses perfis hidropônicos, por dentro dele, corre solução nutritiva, que são os nutrientes responsáveis pelo crescimento e enraizamento das mudas, né? Então, como ele recebe durante todo o período do dia, do nascer ao pôr do sol, ele recebe constantemente solução nutritiva, que são os elementos essenciais para a planta desenvolver, ela tem um enraizamento muito mais rápido. Hoje, ao todo, nós somos em 32 produtores de muda de lúpulo espalhados pelo território nacional que são certificados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Alguns deles podem até produzir as mudas com essa tecnologia. Porém, inicialmente, com a tecnologia de hidroponia, até passar as mudas para o substrato e esse substrato posteriormente ser encaminhado à terra, eu desconheço. Mas não significa que outros métodos de produção não são tão eficientes e não são tão capazes de produzir mudas sadias. Pelo contrário, nós temos excelentes produtores, desses 32 sofrem um processo rigoroso pelo Ministério da Agricultura, com instalações, com sanidade, com equipamentos. Então você que está desejando iniciar na produção do lúpulo, a dica principal para vocês adquira as suas mudas de produtores certificados pelo Ministério da Agricultura. E particularmente hoje eu vou contar aqui no nosso caso do Itapetí Lúpulos Hidropônicos, como que nós fazemos essas mudas de hidroponia e os principais fatores que fazem com que essas mudas se tornem muito mais precoces perante a outras. Então, como eu já expliquei para vocês, as mudas elas são plantadas na espuma fenólica, um substrato inerte, né? Essas mudas são plantadas por um processo que chama estalquia, e essa espuma fenólica ela é irrigada com solução nutritiva, a mesma solução que é fornecido à planta numa etapa seguinte. Então, na espuma fenólica, ela fica aproximadamente 15, 20, 25 dias, desde que ela já tenha algum enraizamento. Essa aqui, por exemplo, ela tem 60 dias de vida. Né? Nós estamos saindo do inverno, nós estamos ainda no período de inverno. Na época de inverno, o crescimento é um pouco mais retardado, né? Ela tem um crescimento um pouco mais lento à primavera, pela própria característica da planta do lúpulo, né? Porém, o que eu quero chamar a atenção para vocês é a quantidade de raízes. Por que é tão importante? Vocês veem a cor da raiz, a tonalidade clara da raiz. A tonalidade clara dessa raiz confere uma excelente sanidade para a planta.
né? Então essa planta, ela tem muito, mas muito probabilidade de ser uma grande produtora de lúpulo e, além de ser uma excelente procedência, ela vai conferir a você que deseja entrar na produção de lúpulo, ela vai oferecer uma produção muito mais precoce perante a ambas. Então aqui, que nem eu falei para vocês, essa muda aqui tá com as raízes, ela estava no perfil hidropônico, o perfil hidropônico está aparecendo aí na tela de vocês, eu estou passando algumas imagens do nosso perfil hidropônico, e posteriormente ela é colocada, essa aqui foi feita hoje, né? Então essas duas a gente deixou em separado, ela é colocada nesse substrato, que é um substrato inerte, normalmente usamos turfa de esfagno, fibra de coco e mais algum composto orgânico. E aqui ela vai ficar mais por 30, 45 dias até enraizar perfeitamente. E aí a gente poder disponibilizar ela para comercialização junto aos nossos clientes. Tá? Como eu falei para vocês, isso faz com que, quando a gente tire a muda do saquinho aqui, nossas mudas também são produzidas a partir de todo o processo de produção através da rastreabilidade pela Instrução Normativa Conjunta número 2 da Anvisa, né? Todo o manejo dessas mudas, desde o início da brotação dela até a venda para o cliente final, com a respectiva nota fiscal e o termo de conformidade, ela é feita todo um rastreamento dela, toda a vida dela está marcada aqui dentro. Né, o que ela recebeu de nutrição, durante qual período, qual a idade que ela tem, desde quando ela saiu, foi para qual cliente, identificado o cliente, identificado nota fiscal, a data, tudo direitinho, o que foi, se houve alguma intercorrência no meio do caminho, algum tipo de praga, algum tipo de doença, que apesar de a gente estar num ambiente fechado, de estufa totalmente lacrada, é normal, às vezes ocasionar alguma presença de insetos. Óbvio que, como a gente está aqui num ambiente totalmente fechado, por plástico em cima e telas de sombrite nas laterais, a incidência de inseto é muito menor. E também, quando aparece, o controle é muito melhor e muito mais rápido. Normalmente não utilizamos nenhum tipo de agroquímico para combater nenhum tipo de praga. Nós utilizamos alguns inseticidas biológicos próprios para controle de pragas com ativos que não têm nenhum prejuízo à nossa saúde, né? Justamente todo esse cuidado para oferecer para os nossos clientes uma muda livre de praga, livre de doença, e que tenha em todo o seu período de vida, vamos assim dizer, nenhum tipo de agroquímico utilizado para controle de nenhuma praga e nenhuma doença. Normalmente, uma muda dessas aqui, ela demora em torno de 150, 180 dias para ela estar totalmente enraizada e você oferecer para os clientes. Tem alguns produtores que confiam no processo e disponibilizam isso antecipadamente. Para nós aqui não, a gente só libera as mudas para venda quando realmente o enraizamento está bem eficiente. E como a gente sabe que esse enraizamento fica eficiente? É muito simples, as raízes do lúpulo são muito robustas. Além das raízes, o lúpulo possui os rizomas, que são espécies de caules subterrâneos. Quando a muda já fica pronta para a nossa comercialização, para disponibilizar para os nossos clientes, você passa a mão ao lado aqui do saco plástico, você já sente
as raízes, a bitola das raízes, e esse é um indicativo de que a muda já está apta para ser comercializada e os nossos clientes, assim que receberem ela, já transplantar para o local definitivo, e ela em pouco tempo já está crescendo e brevemente também produzindo as flores e os cones, que são o objeto mais desejado pelos cervejeiros, né, que são os cones para a produção da cerveja, né? Dentro dos cones existe a lupulina, onde a lupulina confere aroma e amargor para a bebida, né? Então ela fica muito mais precoce para produzir as flores, né? Então o nosso sistema de produção de mudas em hidroponia, ele é parcial, né? Ele é parcial, ele vai até o momento que a gente disponibiliza isso para os nossos clientes. Só que quando ela já vai com enraizamento muito, mas muito mais eficiente perante aquelas que tem no mercado. Aí você vai me perguntar, mas você já fez? Isso aqui a gente já utiliza há 2 anos. Já submetemos isso a um trabalho científico, já foi apresentado esse trabalho, né? E a gente continua em andamento com esse trabalho. São efetuadas diversas melhorias nesse trabalho, como o tamanho da espuma fenólica para um enraizamento melhor, principalmente nos primeiros dias da muda, né? Já utilizamos vários exemplos, vários tipos de substrato. Esse aqui já é amplamente testado pela gente, que nem falei para vocês, é turfa de sphagnum mais um composto orgânico, né? Confere um enraizamento bem interessante, né? E tem alguns cultivares são variedades do lúpulo, que alguns de nossos clientes, normalmente já com 120, 140 dias de plantio, já colheram. Lembrando que o lúpulo é uma planta que normalmente vai atingir o seu pico de produção a partir do 2º, 3º ano de cultivo, né, de manejo, ele vai atingir o ápice da sua produção. E com esse sistema aqui a gente já tem diversos clientes que conseguiram. Obviamente, na primeira safra não tem, a planta ainda não oferece toda a capacidade de produção. Dá uma média aí de 300, 250, 350, 400 gramas por planta. E aí, a partir do 2º, 3º ano, essa quantidade por planta aumenta consideravelmente, podendo atingir 1,5 kg até 2 quilos já numa planta que já está a partir do 3º ano de plantio. Tá? Então era isso que eu tinha para passar para vocês hoje sobre mudas de lúpulo em hidroponia. É muito eficaz, o custo é exatamente o mesmo, né? Se você comparar com o custo de outras mudas certificadas, né? O custo é bem pareio, não tem tanta modificação assim, justamente pelo mínimo de retrabalho que dá dessas mudas com os nossos clientes, justamente por esse enraizamento muito eficiente que eu comentei com vocês. Segue aqui, se você gostou do vídeo, tem algum parente, algum amigo que gosta do assunto de lúpulo, produz cerveja ou mesmo tem o interesse de ingressar na produção agrícola de lúpulo, você compartilhe esse conteúdo com ele, né? Se você tiver essa oportunidade, né? Curte o vídeo, que ajuda bastante a gente na divulgação de mais conteúdos relativos ao lúpulo, ok? Meu nome é Luiz Ricardo de Carvalho, técnico em agropecuária e produtor de mudas certificado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Agradeço você ter assistido até aqui, muito grato.